grato pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para estudarmos em conjunto os ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita, que nos ilumina e nos auxilia na caminhada. Antes de nós começarmos, uma breve prece, onde agradecemos a oportunidade de estarmos aqui encarnados, de termos uma família e de termos, assim, a oportunidade de conviver e de aprender em conjunto a respeito da harmonia, da felicidade e do crescimento espiritual. Assim, agradecidos, damos por aberto o nosso trabalho da noite de hoje. O capítulo que me foi proposto é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não separeis o que Deus juntou. Esse capítulo é talvez o menor de todos do Evangelho. Tem apenas 2 itens: a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Apenas Kardec nos dando orientações a respeito do casamento. Os espíritos não se manifestaram, não teve instrução dos espíritos. Aliás, talvez até por aquela máxima que diz assim: em briga de homem e de mulher, não se mete a colher, e talvez nem os espíritos se sentiram confortáveis em dar palpites. Mas, em O Livro dos Espíritos, nós temos algumas questões e nós vamos abordá-las. Então, nós, os mais antigos, talvez tenhamos passado, a maioria de nós, na frente de um padre, de um pastor, e tenhamos ouvido aquelas palavras tradicionais: na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Hoje, me parece assim que, na maioria dos casos, não é mais assim. Não é mais assim porque o mundo moderno modificou muitas das coisas e hoje os jovens não estão tão ligados mais nessas questões que às vezes são só de caráter formal. Mas nós que estudamos o Evangelho e estudamos as mensagens de Jesus, nós nos sentimos às vezes assim um pouco até constrangidos, entristecidos pela falta de espiritualidade em alguns. Muitas dessas uniões do casamento hoje não se processam nem no civil, nem no religioso e acabam numa união estável apenas no cartório ou às vezes nem isto. E quando nós indagamos a um jovem a respeito do casamento, ele disse assim: ah, mano, isso é uma viagem. Talvez fosse um sonho maravilhoso, um sonho colorido, de felicidade, de encantamento, mas quando convivem durante algum tempo, chegam à conclusão muito rapidamente que foi um erro e que isto é um inferno e que devem se separar. Então, ficamos aqui refletindo como é que seria o nosso casamento ou como estão as nossas uniões, porque quando nós falamos de casamento, nós tocamos normalmente em feridas, em dores de uma quantidade inumerável de casais que têm problemas e de ajustamento neste processo. Como eu disse, os Espíritos não estavam em o Evangelho, mas no Livro dos Espíritos. Eles dão algumas informações e na questão 695 diz assim: é uma instituição divina. Sem ele, é um ato de retorno à vida animal. E até a ausência do casamento seria, então, um retrocesso no processo da sociedade e dos casais. Enquanto que na 695 diz assim: é um ato de progresso da sociedade.
No passado, como é que começavam essas reuniões? Nós batíamos o olhar em uma uma menina, as meninas no moço. Era uma época de namoro, de paixão, de encantamento, onde muitas vezes nós vestíamos uma máscara de bons moços, de comportamento equilibrado e adequado, até que acontecia a união definitiva, e aí muitas vezes o processo acabava em desgaste, em rotina e ofensas, onde essas questões de autoridade no passado ainda eram muito fortes e, e as uniões muitas vezes tinham uma duração muito grande, ou muito maior do que as uniões de hoje. Até talvez pela submissão da mulher na época, onde ela não trabalhava e ficava submissa ao homem que era o provedor do lar. Mas, mesmo assim, esta união que deveria ser de encantamento, de harmonia, de felicidade, acabava muitas vezes em tristeza. Hoje, como as uniões mais rápidas de serem realizadas, mas também se transformam muitas vezes em mais efêmeras, mais rápidas de se desfazerem. E isto nos coloca nessa situação de tentar entender um pouco a respeito disto. No passado, a mulher submissa se submetia. Hoje, com a libertação das mulheres, adotando uma postura profissional, onde também são provedoras e mantenedoras dos lares, têm a sua independência financeira, não depende mais tanto, e não aceitam mais a subjugação e a opressão que no passado elas se submetiam. E aí acontece, então, muitas vezes, os conflitos. Então, por que isto acontece? Por que o sonho, se era colorido, se era uma esperança de ser algo maravilhoso, e por que não é? Eu busco referências e auxílio na obra SOS Família, que no seu capítulo 6 trata do matrimônio, do casamento. E ali os benfeitores espirituais nos dão informações por que nós ainda sofremos este tipo de desajustamento, onde nós partimos de uma imagem de um sonho maravilhoso e no segundo momento nós nos desgastamos e vamos para a agressão e até para a separação. Porque, eles dizem, o casamento é um laboratório de reajustamento emocional. É uma oficina de reparação, de aparar arestas de existências anteriores. Nós somos espíritos imortais e nós já vivemos e convivemos junto, na grande maioria das vezes, em situações análogas, semelhantes em existências anteriores, e isto traz registros e marcas. Então nós somos espíritos comprometidos com a lei divina e voltamos e combinamos muitas vezes, a maioria das vezes é combinado. Emmanuel, falando a respeito disso, que diz que a grande maioria das nossas uniões, dos nossos casamentos, são de compromisso, de resgate. E aí nós, então, nós nos juntamos, nós voltamos, planejamos a volta em conjunto, onde, de repente, eu boto meu olho naquela menina, ou aquela menina bota o olho em mim, e nós, então, nos apaixonamos. Naquele primeiro momento, pela atração física, pelo instinto, e até, muitas vezes, motivados pela espiritualidade, dizendo, é com ela que tu tens compromisso, é com ele que tu tens compromisso. Então, nós saímos de lá com o objetivo de nobres trabalhos, de reajustamento, de reparação, de entendimento de coisas que nós não fizemos no passado.
E aí temos que lutar contra a nossa grande imperfeição, o egoísmo. Então, quando nós nos unimos, não sou mais eu, individualidade, mas somos nós, é a família. E aí, em seguida, muitas vezes se junta a prole, vinculada também a desajustes pretéritos de outras existências, onde foram, às vezes, maltratados, abandonados e por aí afora, ou não coisas piores que se possa falar. Então vejam que é um contrato de trabalho, de reparação, é de deveres recíprocos, de parte a parte. Normalmente, nas dificuldades dos relacionamentos, dos casamentos, não é. Normalmente nós ficamos, mas eu, o problema é ela, ou ela não é ele, e na verdade é recíproco. Nós estamos em busca do exercício das virtudes morais, do aprender a conviver e de amar. E isto é um trabalho que requer esforço, dedicação. E hoje a sociedade tão liberal e tão autônoma e tão livre facilita esta separação, quando na verdade deveria ter um esforço maior dos entes envolvidos nesse processo de se manterem unidos, de manter esta família. Então, são situações legais e que às vezes nos levam à separação, mas que são, no fundo, movidos pelo egoísmo, pelo desregramento da sexualidade e em vez de nós conseguirmos reparar os efeitos pregressos do passado, nós acabamos em conflito e nos separamos novamente. Então, a separação, ela é uma questão que tem que ser examinada com muito cuidado. E a indagação sempre que se faz, até onde eu devo suportar, até onde eu devo aguentar. O ideal seria que nós, se nós nos juntamos, que nós mantivéssemos a união. Agora tem agravantes, e às vezes, se nós viemos para reparar, para corrigir, e em vez disso nós estamos nos agredindo, nos matando, nos degradando, nos ofendendo, levando às vezes a extremos terríveis, como nós vemos ainda hoje, com as comunicações. A sociedade brasileira teve que criar uma lei, a Lei Maria da Penha, para proteger a mulher, porque os homens eram mais fortes e agrediam, e com isto as mulheres eram machucadas, magoadas, feridas. E hoje, com a comunicação, as imagens proliferam. É claro que, muitas vezes, muito mais do homem em relação à mulher, mas às vezes da mulher em relação ao homem. Temos exemplos aí. Recentemente, uma deputada foi presa porque supostamente teria tirado a vida do seu companheiro. Então, é de parte a parte. E aí volta a questão. E aí fica, quando, se a união é de reparação, a união é de compromisso, é para entendimento, quando é que eu posso, ou quando é aconselhável, que a doutrina espírita nos aconselha a separação? Quando, em vez de estarmos diminuindo os nossos débitos, as nossas questões do passado, nós estamos agravando mais. Ou seja, em vez de resolver, estamos adquirindo mais dívidas e com isto não é
favorável. Então, neste caso, a separação é aconselhada e os casais devem, cada um, buscar o seu caminho e procurar outras alternativas. Mas uma questão deve ficar imediatamente bem clara. No futuro, voltarão a se encontrar. Sem dúvida alguma. Neste momento, muitas vezes, quando eu falava a respeito desse capítulo ao público, eu perguntava, mas então, vocês que estão separados, estão se dando conta que vão voltar a casar novamente com ele ou com ela? E aí os sorrisos vinham ao rosto e as expressões assim, Deus me livre, não faz esta, não me diga isto, que eu já entro em sofrimento agora. Mas esta é a lei da vida. Tem que ter a reparação. Necessariamente casados, como homem, como mulher, provável, talvez não. Talvez como irmãos, talvez como filhos, mas que vão se encontrar certamente, quando o compromisso é dos dois. Às vezes, em situações onde um desses espíritos estava numa condição mais elevada e somente o outro era o causador da desdita, da agressão, da violência, talvez aí aquele que estava numa condição mais elevada se liberte e siga adiante. Mas aquele que fica comprometido com a lei vai encontrar outra ou outros com características semelhantes, onde vai ter que reparar e corrigir estes mesmos defeitos, estas mesmas dificuldades do ser espiritual. E além do mais, tem uma outra questão, a questão dos filhos. Aí, nesta situação, a questão fica mais grave. Os pais, quando têm filhos, hoje, os filhos estão, muitas vezes, fica com um, fica com outro, aí tem uma nova relação e são situações que muitas vezes complexas e que devem ser pensadas e olhadas com carinho antes de tomar atitudes que mesmo depois da separação agridam, porque os filhos, apesar de terem vindo juntos e provavelmente tenham também compromissos nesse processo, eles estão voltando exatamente para que eles recebam a orientação correta dos pais e recebam o amor deles e recebam os exemplos e com isto possam crescer. Não que isso não seja possível numa outra união, onde num segundo casamento possam se juntar e formar um novo grupo. E assim vão se ampliando os grupos familiares, mas o compromisso de alguém que botou um filho de volta à Terra, na encarnação, continua sendo sempre muito grande. Então, é responsabilidade de quem gerou. Então, se for possível, aos casais, a recomendação sempre é esta: permaneça no posto, medita, reflita a respeito, tente despertar em si e no outro, com perseverança, com diálogo. Não, é claro, nós não podemos transformar esta algema numa prisão, mas se ela for suportável, quem sabe ama, apesar das dificuldades. E assim nós vamos nessa caminhada, nós estamos nessa caminhada. Então, a morte não separa. Se o Evangelho, ali o texto diz que não separeis o que Deus juntou, quando nós estivermos unidos pelo amor, nós continuaremos. Então não é até que a morte o separe. A vida continua, nós somos espíritos imortais. E os exemplos estão relatados na obra, nas obras complementares de André Luiz, por exemplo, que nos relata a história, por exemplo. Eu não vou contar toda a história, um breve relato da história do caso Tobias. Tobias estava no plano espiritual,
E aí ele encontrou André Luiz, e ele apresenta a primeira esposa, que era a Hilda, e a segunda esposa, que era a Luciana, e a Hilda tinha desencarnado antes, e quando o Tobias resolve casar com a irmã dela, a Luciana, ela se enfurece. Ela fica dizendo, mas como? Agora que eu parti, ele vai casar com a minha irmã. E ela leva tempo para despertar, e aí os benfeitores vão lá e dizem assim, mas veja bem, Hilda, a Luciana está aguentando os humores do Tobias, está cuidando dos teus filhos. E aí, no plano espiritual, eles se encontram, e André Luiz nos conta isso em Nosso Lar, capítulo 38, ele disse assim, o Tobias gosta de contar essa história, mas, na verdade, o casal realmente era do Tobias com a Hilda. A Luciana já tinha um outro companheiro, estava programando reencarnar, porque o companheiro do coração dela, que ela precisava se encontrar, já tinha voltado. Então, a vida continua, nós não estamos aqui em uma única passagem. Então, quando Allan Kardec pergunta a respeito da indissolubilidade do casamento, eles respondem que não, que é uma lei humana contrária à lei natural. É a questão 697. Então, como eu já disse, nós aceitamos o divórcio, nós aceitamos esta separação quando realmente não é possível, a doutrina espírita não coloca esta questão até que a morte o separe, porque a morte não separa mesmo, e os compromissos vão continuar. Tem uma outra história, do caso de Ildeu e Marcela, do livro Ação e Reação, capítulo 14, que é exatamente um resgate interrompido, onde eles vieram junto com os 3 filhos para reparar e o Ildeu se perdeu no caminho, encontrou uma outra e estava disposto a tirar a vida da Marcela. E aí, quando a Marcela encontra ele com a arma na mão, achou que ele ia se suicidar e disse assim, não, tu podes ir, vai em frente, vai, o que tu estás fazendo? Então, neste momento, o Ildeu ia cometer um grande crime do homicídio, e aí a Marcela liberta ele. Na verdade, ela imaginava que era um suicídio, e é interrompido o resgate. Mais tarde, talvez se encontrem. Então, hoje, as uniões, elas são, assim, nesta condição, mais facilitadas pela lei civil, e isto, na verdade, não deve ser estimulado. As mudanças na lei civil, elas são um avanço, mas se nós nos unirmos e separarmos 1, 2, 3, N vezes, nós vamos juntando um núcleo de resgate que vai ficar pesado para o passado. Então, fica o registro, fica o compromisso assumido. Como diz o Livro dos Espíritos, é a volta à barbárie, é a volta à promiscuidade. E aí, nós ficamos nestas questões. Nós estamos em busca do entendimento, do diálogo, da harmonia. E a nossa caminhada, ela pode ser difícil. Ela pode. Eu, muitas vezes, buscava referências de histórias de sucesso, casais que estão juntos 20, 30, 40, 50, 70 anos. Eu lembro de uma história que eu contava algumas vezes, que foi publicada há alguns anos atrás. Eles estavam comemorando 70 anos juntos. E aí perguntaram nesta festa ao casal, e aí o homem disse assim, foi muito diálogo, muito entendimento e muito amor. Ou seja,
tiveram dificuldades e as dificuldades foram superadas. Foram crescendo os dois juntos e comemoravam ali 70 anos numa união. Que história mais linda, tem que ser comemorada mesmo. Então, quando nós estamos juntos e vemos este sucesso, é porque provavelmente este casal tenha cumprido com aquilo que planejou, sem opressão, sem agressão maior. E nós, então, quando voltamos para nós mesmos, às vezes ficamos em dúvida se estamos indo bem ou se a coisa não está tão bem assim. Há tempos atrás, eu encontrei uma reportagem do Moacir Scler, ainda entre nós naquela época, e ele falava de casamento e felicidade. Ele elencou algumas frases que ele falava do casamento. E aí ele cita, por exemplo, Benjamin Franklin, o intelectual americano. E este intelectual dizia o seguinte: antes de casar, abra bem os olhos, mantenha-os fechados depois. Lord Byron era um poeta inglês. Fez uma outra analogia e disse assim: o casamento é como um vinho, com o tempo se transforma em vinagre. O nosso está se transformando em vinagre? Espero que não. John Dryden, um poeta, fez o seguinte epitáfio no túmulo da sua esposa: aqui jaz a minha esposa. Agora ela descansa em paz. Imaginava ele, e eu também. Sócrates, que era casado com a terrível Xantipa, ele diz o seguinte: casa, se a tua esposa for uma boa esposa, serás feliz. Se ela será uma má esposa, serás um filósofo. Ele foi filósofo. Mas o Moacir Scler, no final do seu texto a respeito do casamento, ele diz assim: os casais que se entendem e que conseguem harmonia, eles ficam mais tempo juntos, eles ficam mais parecidos, porque eles riem ao mesmo tempo, eles choram ao mesmo tempo, eles ficam pensativos e estudam as mesmas coisas, e eles acabam a ficar semelhantes na imagem, porque eles se escolheram, eles estão em harmonia, em sintonia com a lei maior. Ele não falou a lei maior, mas falo eu. E por contrário, aqueles que trabalhavam com casais em separação diziam que aqueles que estão em conflito são totalmente diferentes. Mas no final da sua reportagem, ele diz que ele saiu à rua e ficou espantado e viu um letreiro no vidro de um Chevette grudado e o letreiro era o seguinte: eu amo a minha esposa. E aí ele disse o seguinte: olha, eu já vi muito bebê a bordo, hoje nós vemos outros adesivos colados, mas ele diz o seguinte: o letreiro eu amo a minha esposa, ele chega à seguinte conclusão: se existe alguém amando alguém, o mundo não está perdido. E se existe um marido amando a esposa e gruda no vidro do seu carro, o casamento não está perdido. Então, se nós hoje estamos aqui reunidos, refletindo a respeito das nossas uniões, que possamos refletir a respeito desse compromisso que nós assumimos no passado, antes de encarnar, de estarmos juntos e de resgatarmos estas dívidas conosco para o casal, ou de nós para com os filhos que muitas vezes vêm junto de nós, precisando de um casal que tenha harmonia e que tenha condições de auxiliá-los na retomada dos seus caminhos. Então, não é na saúde, na doença, até que a morte os separe. Não, é para sempre. E aí nós construímos uniões afins,
uniões que vão se perpetuar para o futuro em momentos de mais felicidade do que talvez hoje, onde ainda nos defrontamos com desajustes da nossa imperfeição moral. Então, para aqueles casais que já se separaram, reflitam a respeito disto. Onde é que falharam e onde vão ter que recomeçar no futuro a nova jornada, a nova viagem, porque a nova viagem irá acontecer. Para aqueles que estão juntos e que ainda estão indecisos, se separam ou se permaneçam até o momento que não seja um momento de agravar para mais compromissos. E que usem o diálogo, usem a doutrina espírita, os ensinamentos de amor que Jesus nos trouxe. Então, esta é a nossa tarefa de união, de reparação, de crescimento espiritual, onde a nossa família é um núcleo e a nossa família espiritual ela tende a se ampliar, ela tende a se aumentar gradativamente. Então, hoje nós somos homem, mulher, mãe, pai, filho. Amanhã poderemos vir como filhos ou como irmãos daqueles que não conseguimos, mas os encontros serão inevitáveis. Que consigamos aprender e conviver melhor para conquistar, assim, um futuro mais feliz. Então, esta era a mensagem que eu tinha para a nossa reflexão a respeito do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu encerro agora colocando a musiquinha e agradecendo a Deus, a Jesus, por podermos estar juntos, por podermos encontrar esse caminho da doutrina espírita que nos ilumina o caminho, nos esclarece, nos consola, nos dá forças para continuar em frente nas nossas uniões. E que se elas já foram desfeitas, que possamos, talvez, mesmo à distância, perdoar ou, quem sabe, reconciliar, não mais juntos no mesmo lar, mas à distante, entendendo, aceitando o progresso espiritual que estamos aqui realizando. Este é o nosso pedido, é o nosso desejo de forças para continuar em frente. Muito agradecido pela oportunidade e que Jesus acompanhe a todos. Muita paz e muita luz.